Boa tarde, terceiro ano esperto, meu terceiro ano favorito do mundo inteiro. Boa tarde. Como é que vocês estão? Ontem foi tão legal a nossa aula, né? Eu vi o rostinho de vocês, a gente conversou, matou um pouquinho a saudade. Logo, logo vai passar tudo isso. Hoje, então, na aula de história, nós vamos fazer uma revisão sobre aquilo que nós já aprendemos lá nas nossas aulas de história. O que a gente estava vendo? Nós começamos a ver sobre a importância, né, de sabermos sobre as diversas culturas e povos que moram no Brasil, qual cultura nós pertencemos. Nós vimos que toda a sociedade, todo lugar do mundo, as pessoas vivem em culturas, em grupos, e aí cada pessoa pertence a um grupo diferente. Basta que a gente se identifique em qual grupo que está. Então, nós vamos relembrar um pouquinho dos quais três principais grupos que fizeram parte da cultura do nosso Brasil. Então, vamos lá. O primeiro grupo que nós vimos foram os indígenas. Os indígenas são e foram os primeiros habitantes aqui do nosso Brasil. Antes mesmo dos portugueses chegarem aqui, os indígenas já moravam, já habitavam, já tinham a sua própria cultura, já tinham a sua própria ideia do que era uma civilização, um grupo social. Os índios tinham rito, tinham pintura no corpo, tinham um vestuário próprio, né? A gente às vezes pensa que eles só andavam pelequim. Não, eles tinham um tipo de vestuário, só que a gente tem que entender que a maioria das vezes o vestuário deles era uma pintura do corpo, né? Eles faziam a caça de animais, a coleta de frutos, eles usavam aquilo que a natureza podia dar para eles conseguirem sobreviver. Então a gente fala que eles foram os primeiros habitantes aqui do Brasil. Vocês sabiam que hoje em dia tem pouquíssimas tribos indígenas em comparação com as tribos indígenas lá do início de quando os portugueses chegaram aqui no Brasil. Diminuiu bastante. E isso se deu por vários motivos. Pela escravização que os portugueses fizeram dos índios no início, pela dizimação também das tribos indígenas, por acabar com as florestas que é onde os índios moravam. Então, as tribos indígenas diminuíram bastante, tá? Mas, igual eu falei, os índios, antes dos portugueses chegar aqui, os índios já viviam nessa terra e viviam felizes. Viviam do sustento que a terra podia dar para eles. Por exemplo, eles plantavam e comiam o que plantava, caçavam os animais que viviam na floresta, pescavam os peixes dos rios e também dos mares, e faziam a coleta. O que é fazer coleta? Eles aproveitavam eles aproveitavam o que a natureza fazia, não, o que a natureza dava, como frutas, sementes, castanhas, raízes, e comia, né? Então, isso tudo era dos índios. Então, a gente viu que a cultura brasileira ela tem um pouquinho da cultura indígena. E aí a gente viu também que a cultura indígena está presente até hoje na nossa culinária, no nosso modo de ser, naquilo que nós vestimos, comemos, falamos, né? Muitas palavras a gente viu da mandioca, a gente viu das redes, do cesto, dos balaios, tudo isso são coisas dos indígenas. E depois nós tivemos os portugueses. Aqui tem um S bem escondidinho aqui, viu, gente? Não está errado, não, porque o S está branco e aí não está dando para enxergar, mas tem um S aqui, ó, portugueses. Os portugueses chegaram aqui no Brasil em 4 de abril do ano de 1500. Né? A gente descobriu isso, leu, conversou, falou, e a gente viu que os portugueses chegaram aqui querendo dominar essas terras. E aí viram a beleza e tudo que tinha aqui na nossa terra e quiseram para eles, apropriar para eles. O que eles fizeram? Eles, a princípio, começaram a escravizar os índios ou trocar objetos com os índios para os índios poderem trabalhar para eles, que a gente aprendeu que isso chamava escambo. Então, os portugueses, eles chegaram aqui, ficaram encantados com o que nós tínhamos, os índios ficaram assustados, porque foi um choque de cultura, os portugueses ficaram encantados com a fauna, com a flora, com os materiais, as joias preciosas, né? E, além disso, os portugueses, eles queriam descobrir novas terras, né? Então, o que aconteceu? Vamos só relembrar aí. Os portugueses, eles não saíram lá de Portugal e falaram, vamos lá descobrir o Brasil. Não foi desse jeito. Os portugueses, eles saíram de Portugal tentando descobrir um caminho para chegar na Índia. E a gente viu, olha aí, ó, a rota. Eles fizeram esse caminho para chegar na Índia, por quê? Porque eles queriam encontrar um caminho mais rápido para sair daqui de Lisboa, onde está Portugal, ó, sair daqui, para chegar aqui na Índia, ó.
Só que o caminho que eles sabiam era esse aqui que descia toda a África até chegar na Índia. Esse caminho levava meses, anos talvez. E eles queriam encontrar um caminho diferente. Digamos que daqui para cá, ó, os portugueses eles não tinham navegado ainda, eles tinham medo, eles não sabiam o que tinha. Muitos acreditavam até que tinha monstros, porque os navios que entravam nesse lado aí do mar não voltavam mais, né? Então, eles começaram a pensar que se eles seguissem em linha reta, lembrando que o planeta ele é redondo, eles chegariam aqui mais rápido, ó, que é onde eles queriam chegar, em Calcutá, Calicut. E aí, o que aconteceu? Eles foram buscar uma nova rota. Nessa nova rota, eles chegaram até onde nós falamos, que é o Brasil, tá bom? Então, não foi do nada. Tio, mas por que eles quiseram buscar, por que era tão importante chegar lá nas Índias? Por causa das especiarias. Muitos objetos, alimentos que tinham lá na Europa não tinham como ser produzido lá, só era produzido nas Índias. Então, eles iam lá nas Índias, compravam essas especiarias, voltavam e revendiam na Europa. Que tipo? Cravo da Índia, que a gente conhece hoje em dia, que é aquela florzinha do beijinho. O gengibre, que a gente faz um chá de gengibre. O açafrão, que a gente coloca aí no franguinho caipira. A noz, que a gente gosta de colocar em bolo. Canela, fazer um chazinho, colocar por cima do arroz doce, do curau. Né? Pimenta do reino. Eu gosto de pimenta do reino na salada. Então, cada um hoje utiliza do seu jeito. E são exemplos de especiarias. Tiveram mais objetos que os portugueses queriam. Eu já falei dos mares desconhecidos. Olha como era o mapa de Wendell Miller, né, de 1500 e pouco. Ele fazia com que a África saísse do planeta. Ó. Digamos que isso aqui tudo seja o planeta. Então, eles não conheciam o mundo. Olha como é o mapa mundo hoje. Eles não conheciam muito o mundo. Então, eles desbravaram. Por isso, eles chegaram aqui. Chegando aqui, viram as belezas da terra, como o tio já falou, e começaram a escravizar os índios para que eles pudessem trabalhar. Depois, mais para frente, eles começaram a dar presentinhos para os índios, falavam, agora vocês trabalham para a gente dá esses presentinhos, que eram espelhos, que eram bijuterias, facas, colares, e os índios trabalhavam felizes. Essa troca era chamada de escambo, tá? E os portugueses eles foram muito importantes para a formação do Brasil, tanto que foi tão importante que hoje a língua que nós falamos, né, a língua dominante do Brasil, é o português, tá? Então a gente viu os indígenas, os portugueses e o terceiro grupo que compõe essencialmente a cultura nossa, a cultura brasileira, é os escravos que vieram da África, que são os africanos. Os africanos, aliás, a África, né? Os africanos, eles trouxeram para a gente uma riqueza muito bonita e muito grande dentro de sua cultura. A África é um continente muito grande, com muitos países. É mais de 50 países, e dentro desses países existem várias comunidades. Então, existem vários idiomas também dentro da África. É o berço da humanidade. E infelizmente, os portugueses iam lá na África, pegavam alguns escravos, a gente já viu que era através de comércio, através de guerras, através do próprio povo da tribo que vendia, ou tribos rivais que vendiam, e trazia para o Brasil e vendia esse povo para esse povo trabalhar nas fazendas. E a gente viu que uma das principais fazendas eram as fazendas de cana-de-açúcar, na produção do próprio açúcar, que foi um dos grandes movimentos comerciais que o Brasil teve, além da própria escravidão. E aí os africanos eles eram arrancados das suas terras, da sua cultura, da sua comunidade. Mas aí a gente viu também, na última aula, a gente viu sobre os griotes que eram pessoas que vivenciavam e contavam as memórias, as lembranças que eles tinham lá da cultura deles na África, para eles não perderem um pouquinho da sua cultura. Então, nós vimos sobre os povos africanos, os portugueses e os indígenas, que são as pessoas de cultura que formaram a cultura brasileira. Mas eu sempre deixei claro, apesar da cultura brasileira ter sido formada principalmente por esses três povos, não significa que foram apenas eles. Por quê? Porque no decorrer da história do Brasil, vieram outros povos, como japoneses, holandeses, chineses, asiáticos, no contexto geral, tá? Então, o Brasil ele foi formado principalmente pela cultura indígena, pela cultura portuguesa e pela cultura dos africanos. Então, nós podemos dizer que essas três culturas principais formaram a cultura brasileira.
mas principais não quer dizer que são as únicas, beleza? Então, hoje foi a nossa revisãozinha. Vocês vão fazer agora as tarefinhas lá da nossa apostila, tarefinhas de revisão mesmo, lá da página 23 até a página 25, tá bom? Um abraço para vocês, aguardo as atividades de vocês. Um beijo!